Opa, boa noite, Luci. Tudo certo? Oi, Suzy. Tudo bem? Opa, Salve! fala, Elton, tudo certo? Tudo certo e você, Sérgio Mar? Tudo certo, cara. Tu me ouve e me vê bem, Elton? Tô ouvindo, tá um pouquinho atrasado o áudio, mas tô ouvindo sim. Ah, eu tô te vendo bem aqui. Pra mim tá perfeito aqui a imagem e o áudio também. Tá ok. Elton, primeiramente, cara, eu queria te agradecer. Elton Tomasi, pra quem não sabe, né? Um dos proprietários da Som do Dharma também, era o editor da revista Valhalla. A gente vai falar bastante sobre a Valhalla aqui. Também tem a Laudane, né? Com a banda. Ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre ela. Mas, primeiramente, Elton, queria te agradecer, cara, por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouco. Porque, cara, assim, ó, eu sou muito fã, cara, do trabalho da Som do Dharma. Uma porque, quando eu comecei a escrever, cara, lá por 2014, foi uma das primeiras assessorias com as quais eu tive contato e solicitei um apoio para começar o trabalho e, cara, de primeira, assim, a Suzy e tu também, cara, sempre me apoiaram desde o início, mandando material. Além disso, cara, nunca é demais dizer, eu sempre falo, a Ação do Dharma é uma das assessorias mais completas quando se refere a enviar material, porque vem o release, cara, explicando tudo que a gente precisa saber. A gente não tem que estar correndo atrás de foto, informação nem nada, sabendo que muitas vezes a gente perde um tempão, né, cara? Correndo atrás de informação, por mais que isso possa parecer incrível em 2020, ainda tem banda que consegue essa proeza de não ter nada atualizado no site, no Facebook, aonde for. E a Soul do Dharma tem essa preocupação. Então, te agradecer mesmo, cara, de coração por ter aceitado, mandar um beijão para a Suzy, que é uma querida também. Valeu mesmo por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço o convite, ô Sérgio Mar. A gente, né, já acompanha seu trabalho também há bastante tempo, e tal. E, pô, pra gente é sempre um privilégio, né? Eu acho que pessoas como você, tal, né, e que fazem, né, são a imprensa especializada do Brasil. A gente vê assim com tamanha importância, tanto quanto outros atores da cena, né, como bandas, produtores, o próprio público. Então a gente procura valorizar ao máximo e estar sempre disponível, né, para todas as solicitações, todas as demandas que o pessoal da imprensa tem, né? Então a Ação do Dharma não é só uma assessoria de imprensa, ela é uma produtora, né? O Sim, que a gente trabalha é com gestão cultural. Então a gente cuida de todos os aspectos da carreira de uma banda. Mas, de fato, o trabalho de assessoria de imprensa, de comunicação, ele é prioridade, é sempre muito importante. E essa relação com a imprensa a gente preza muito. Né? Até porque o meu background é da imprensa, né? Eu trabalhava nas redações, né? Então eu procuro sempre atender o pessoal da imprensa da forma como eu sempre gostei de ser tratado também na época que eu era, né? Tava aí sim. nas redações, né? Uhum. Elton, para a gente começar a conversa, cara, eu vou fazer o que eu sempre faço aqui, né, cara? Eu vou começar pelo começo. Como é que foi, cara, que o rock, que a música, mas mais especificamente o rock, como é que eles entraram na tua vida? Isso veio de casa, veio dos amigos, veio da escola, veio dos parentes? Como é que foi que o rock and roll entrou na tua vida? Cara, foi meio espontâneo para mim. Nunca tive nenhuma influência assim de familiares, né, dos meus pais. Ouviam música, mas nada, não era nada como eu sou, como nós somos, né? É, mas foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Eu fui muito influenciado pela MTV. Eu sou da geração MTV. Eu assisti o primeiro dia da MTV e também das revistas, né? O segundo Rock in Rio também foi marcante para mim, né? Ver na TV Guns N' Roses, ver Sepultura, Faith No More, Queensryche, Judas Priest, né?
tipo, marcaram, assim, né? Então, começou daí, cara. Sou de fato um fã de rock que se influenciou muito pela MTV e o Rock in Rio, né? O segundo Rock in Rio. Uhum. Ah, bom, quando começasse a curtir, assim, quais foram aquelas primeiras bandas, assim, que te chamaram mais a atenção? Tu disseste que é de uma geração MTV, né? E a MTV, no começo, pelo menos ali, ela tinha um certo apelo mais metal, até por causa do Gastão e o Fúria. É claro que depois isso foi se perdendo com o passar do tempo. Mas, assim, as primeiras bandas, assim, que te chamaram a atenção para curtir mesmo, assim, para querer ter o CD, o disco, seja lá, quais foram as bandas que primeiro te chamaram mais a atenção? Tá, então, justamente até nesse encontro MTV e Rock in Rio foi com certeza o Guns N' Roses, né? Porque era a banda na época, você colocava, eu lembro de que eu estudava, acho que eu estava, sei lá, na sexta ou sétima série na época, e eu estudava de manhã e eu voltava correndo para casa para eu passava a tarde inteira assistindo MTV, né? E, tipo, vi o clipe de Paradise City, né, a Welcome to the Jungle, passava tipo, direto, né? Acho que começava, tinha o programa lá da parte da tarde, que eram os vídeos que estavam na parada, né, os mais pedidos. Sempre tinha Guns, depois vinha o programa da tarde, e aí tinha o Gas Total com o Gastão. Então, o Guns N' Roses, com certeza, foi uma das primeiras bandas. E aí, logo depois, né, fui conhecendo as bandas mais pesadas, Metallica, Iron, Sepultura, aí conheci o Black Sabbath, e aí foi, né? E também as bandas de Seattle, que na época da MTV, né, também era aquele boom, né, do movimento das bandas grunge. E são bandas que eu curto até hoje, cara. O Alice in Chains eu coloco assim entre o top 5, as minhas 5 bandas preferidas, com certeza tá o Alice in Chains lá. Isso é uma coisa engraçada, assim, da gente comentar, porque assim, hoje, né, a gente está em 2020, mas na época tinha muito preconceito, principalmente da galera mais do metal, com relação ao grunge, né, cara? Porque, a galera, por exemplo, do hard rock, eu tenho um monte de amigo que odeia o Nirvana. Assim. O Ricardo Batalha mesmo, da Road Crew, ele abomina o Nirvana. Se pudesse, ele tirava o Nirvana da face da terra. E já eu, pelo contrário, cara, eu sou fãzão de hard, mas eu adoro Nirvana, até porque também eu cresci ouvindo punk rock. Então, tenho ainda essa ligação. Mas as bandas de Seattle, cara, assim, ó, muito se falava assim, é um estilo meio arrastado, chorado, mas nenhuma banda era igual, né? É uma coisa que hoje a gente para ver, a única coisa que era igual era a maneira que eles se vestiam, que era bermuda e camisa de flanela e tal, mas a sonoridade das bandas era completamente diferente. O Pearl Jam fazia um som, o Soundgarden fazia outro, o Alice in Chains, como tu falaste, também fazia um som completamente diferente, né? Como é que assim, ó, tu é um cara que depois tu acabou, primeiro tu era fã, tu virou imprensa, como é que tu percebe, cara, pra gente começar a entrar no papo já de falar sobre a Valhalla, digamos assim, esse lance do fã de música, sempre torcer um pouco a cara pra novidade e depois que isso passa, dizer assim, pô, mas aquilo era legal, né, cara? Pô, deixei de curtir naquela época e tô curtindo agora e tal. Como é que tu percebe isso, cara? Então, eu acho que isso é interessante, é um fenômeno cultural, né, Sr. Gilmar? Porque o rock tem muito com a questão da identidade, né? A gente se identifica muito com o tipo de som, a gente se expressa com as camisetas de bandas que a gente usa, né? Então, é um fenômeno muito ligado à questão da identidade. E aí, quando você... Eu acho que é por isso que no metal sempre teve essas divisões, né? Aí o pessoal que curte mais som mais extremo, tem o pessoal que curte hard, tem o pessoal, né, que curte thrash metal, e aí, né, eles acabam sempre tendo comportamentos, se vestindo, né, de uma certa maneira específica, né, justamente para identificar, exaltar mais esses elementos identitários, né. E aí quando você tem algo que vai contra isso, que é uma ameaça, né? Eu acho que é natural que o cara fique um pouco, né, boladão, chateado com isso e tal, né? Mas acima da identidade, que é algo muito importante quando se fala de cultura, né? Tá a arte, né? Tá a expressão artística. Então, se o fã ele consegue
lidar com uma questão da identidade, mas não tornar isso algo que vá limitar a apreciação artística dele, eu acho que é aí que é interessante, né? Eu estava recentemente mesmo conversando, eu sou fã de rock progressivo pra caramba, né? Adoro Yes, Genesis, Gentle Giant, Vandergraaf Generator, toda essa loucura aí do progressivo, jazz rock, jazz fusion, mas eu adoro punk rock também, né? São coisas assim também que, porra, né? Como você gosta de uma música tão sofisticada como progressivo, como jazz, mas gosta de punk rock de 4 notas, adoro punk rock, né? Tô usando a camisa do Bad Brains aqui e, pô, eu sei lá, eu não tenho nenhuma dificuldade em apreciar, né? Diversos estilos de música, desde que me agradem, né? Que me causem um bom sentimento, né? Que eu reaja bem, não tenho nenhum problema. E, cara, tu tocasse num ponto bem interessante do lance da música ser arte e a gente acabar, pelo fato da música ser arte, né, cada um assimila a música de uma forma. Por exemplo, tem gente que gosta do Iron, mas tem gente que não gosta por os motivos que aquele outro gosta. Por exemplo, eu gosto das guitarras, tem gente que não gosta das guitarras do Iron. É música, né, cara? É arte, cada um ouve de uma forma, né? Como um quadro pintado, eu vou enxergar alguma coisa, daqui a pouco quem é mais entendido vai olhar, vai enxergar outra coisa. Então, a música é arte, e isso não está proibido, por exemplo, como tu disseste, tu curte punk rock e tu curte o progressivo, que é aquelas viagens. Por exemplo, o punk era uma resposta a esse progressivo, é uma coisa até meio, soa meio irônico até, né? Mas assim, por exemplo, cara, se eu for falar de mim, meus amigos dizem que eu sou um dos caras mais ecléticos do mundo. Eu acho que tirando um ou outro estilo, assim, que eu não consigo ouvir, cara, eu estudo de tudo dentro do metal, de tudo mesmo. Agora, o prog metal é um estilo, assim, que eu tenho um certo, digamos, um certo ranço, assim, mas não tem nada contra quem gosta. Eu é que particularmente não gosto. Mas falando sobre isso que tu comentasse de música, né, cara, de ter a cabeça aberta para ouvir, eu lembro, cara, de uma resenha que tu fizesse na Valhalla sobre o The Cold White Light do Sentenced. Cara, eu acho que ali, acho que tu foi um dos caras que melhor soube expressar o que eu conseguia ouvir naquele álbum também, quando tu terminasse dizendo Feel the Music. Porque, cara, é impressionante, assim, ó, como tu conseguisse botar no papel tudo aquilo que eu pensava quando eu ouvi o disco, cara. Até eu queria comentar isso, assim, ao vivo contigo, porque eu não me esqueço daquela resenha, cara, do Sentenced The Cold White Light. Pô, que legal, cara. Fico feliz com isso. Acho que esse é o objetivo, né? Quando você também, pô, escreve resenhas excelentes, né, meu? No Rebel Hog, na Road Crew. E eu acho que esse talvez, assim, o ponto, né? Você conseguir passar para quem está lendo, quem está buscando uma referência, um verdadeiro sentimento do álbum, né? Eu sempre procurei, quando escrevia, né? E até hoje ainda, eventualmente, eu tenho lá o site da Valhalla, né? E quando dá tempo, eu escrevo algumas resenhas. Eu gosto de ir por esse caminho, evitar aquele caminho comum de se preocupar muito com a parte técnica ou com a parte informativa, de biografia e tal, e tentar traduzir em palavras o sentimento, de que forma que aquela música tá, né? Tá chegando para mim, né? Porque música, de certa forma não, ela é energia também, né? Ela mexe com seus neurônios, estimula, às vezes, alguns hormônios, né? Então é interessante, eu procuro sempre escrever, né, a forma como eu sinto a música. E esse disco do Sentenced é sensacional, né, cara? Para mim, esse disco tem uma das músicas e um dos clipes, que é aquela No One There. Para mim, aquele clipe dessa música, ele é perfeito, cara. Ele consegue, assim, traduzir, acho que, eu nem sei exatamente se a letra, ela fala exatamente daquele tipo de relação que o clipe transmite, mas, cara, é sensacional, né? O diálogo ali entre a imagem, né, com a letra e a música. Um disco excelente mesmo. Sim. Elton, vamos agora falar então um pouquinho sobre a Valhalla, cara. Como é que foi que surgiu a ideia de criar essa revista, né? Porque a Valhalla, ela tinha um diferencial, pelo menos eu via dessa forma, assim, ela era uma revista muito escrita, né? Ela tinha muito texto, assim, era uma revista que focava muito na leitura, o leitor tá ali
texto para ler, as entrevistas eram, digamos assim, bem exploradas. Tinha várias sessões, tinha a sessão do Amir Cantucci Jr., que falava sobre rock progressivo, eu me lembro. Era uma revista feita realmente para ler, ela não era só o visual, muita foto e tal, era uma revista para ler. Como é que surgiu a ideia de criar a Valhalla, Elton? A Valhalla, ela começou em 96, né? Ainda como fanzine. E a ideia inicial era que a gente, na verdade, era Valhalla Traditional Heavy Metal Fanzine. Era um fanzine exclusivamente de heavy metal tradicional, que era um tipo de som que eu estava ouvindo na época, tinha 18 anos, e eu e mais 3 amigos, a gente estava muito envolvido em ouvir essas bandas, resgatar as bandas dos anos 80 de metal tradicional, as bandas que estavam surgindo na época, tipo o Blind Guardian, né, que apesar de trazer alguns elementos novos, ainda tinha aquela raiz do metal tradicional. E nessa época, o metal extremo estava muito em alta, né? A gente pegava as revistas que a gente lia na época e sempre tinha conteúdo muito de metal extremo. E não tinha os sites, né? Lembrando que 96 ainda, acho que o Whiplash apareceu em 96, né? Mas ainda bem, né? Aí, eu acho que o site da Brigade também já estava começando a aparecer, assim, mas muito superficial. Acho que quase ninguém tinha internet ainda nessa época, né? Então aí a gente queria criar um meio de divulgação dessas bandas que a gente curtia, né? E tinha muitas bandas dessa pegada no Brasil, como o caso do Hellish War, que, né, a gente trabalha com o Hellish War aqui há tantos anos, o Dark Avenger, Portrait, né, Steel Warrior. Então tinham várias bandas e falei, pô, vamos, né, abrir um espaço para falar mais sobre o tipo de som. Então começou como um fanzine, né? Só que aí chegou na terceira edição, a gente lançou 2 formatos como fanzine, e aí a gente começou a ver que começou a gostar da coisa, né? De fazer uma revista, porra, vamos, né, procurar imprimir numa gráfica. Aí na terceira edição já se transformou numa revista, na quarta ela já melhorou, aí a gente já melhorou a qualidade do papel, e aí foi evoluindo, né? Quando a gente iniciou a ideia era só fazer um fanzine para falar sobre metal tradicional, mas ali no meio do caminho a gente viu que, pô, legal, dá pra gente, a gente é capaz de fazer uma revista, né? Tem os desafios, aí a gente foi entendendo, né, como trabalhar, a princípio, como, né, diagramar uma revista profissionalmente, os processos de impressão. Aí logo depois a gente começou a pensar sobre distribuição. Primeiro só vendia em lojas, né, de CDs e tal. Depois eu comecei a estudar sobre a distribuição, entrei em contato com a Fernando Quinalha, na época, que distribuía para o Brasil inteiro, aí a gente aprendeu sobre distribuição, e aí foi evoluindo, né? E é engraçado você falar que era uma revista e muito texto, porque era mesmo, e até quando a gente foi por volta da edição, da 24ª edição, a gente fez uma parceria com a editora HMP na época, né? A HMP lançava as revistas cover guitarra, cover baixo, bateria e percussão, né? E aí quando a gente fez essa parceria, a HMP nos trouxe uma estrutura assim gigantesca, né? Era uma empresa, eles tinham o quê? Sei lá, uns 30 funcionários por aí. Então tinha o setor de assinatura, tinha o setor da redação, tinha o setor de arte. E aí quando a gente, né, teve acesso a esses profissionais, a gente pôde ver que, né, não era importante só escrever, a parte da imagem era muito importante, para fazer com que o leitor tivesse interesse em ler, né? E aí a gente começou a diminuir um pouco mais os textos, ter textos mais objetivos, a gente teve que, né, estudar bastante capacidade de síntese, né, para ser mais objetivo, e aí começou a valorizar também o aspecto visual, né? E foi isso, cara. Né? E foi bem legal. Depois a gente fez a parceria com a Rock Hard também, né? Da Alemanha. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. A Valhalla, ela quando ela começou, ela conseguiu manter. Eu acho que ela era bimestral, né? No começo. Sim, bimestral. Bimestral, isso. Ela se manteve, cara, durante um bom tempo no mercado, né? Antes dessa parceria com a Rock Hard. Porque eu lembro que até era uma época que no Brasil a gente ainda tinha a Brigade, tinha a Road Crew forte também, tinha a Valhalla, tinha Comando Rock, e eu acho que tinha mais uma.
A gente chegou a ter umas 5, 6 revistas fortes, assim, sobre o metal no Brasil, né, cara? Foi uma época, Uhum. assim, que realmente a gente podia dizer que o heavy metal estava em alta no Brasil. Claro que com o passar do tempo, acho que eu já vi uma entrevista tua que comentaste que como a internet começou a dar muita notícia na hora, assim, né? A gente pega o celular ali, fulano morreu, né? Pô, a gente sabe quase que online que o cara morreu, não, né? A gente tem que esperar a revista sair para ter uma notícia como era antigamente, né? Essa necessidade foi uma necessidade, cara, essa parceria com a Rock Hard para manter a Valhalla um pouco mais no mercado, assim, ou foi uma oportunidade que surgiu e aí vocês visualizaram que era uma boa para a revista, para visualizar da revista? Acho que foi um pouco das duas coisas, cara. Como você falou, né? Nessa época existia realmente um mercado forte, né? Um mercado mesmo, né? E, pô, existiam várias gravadoras de heavy metal. Você tinha um mercado da música forte, e aí você tinha um submercado específico do heavy metal muito forte, próprio, né? Cheio de gravadoras no mundo e aqui no Brasil, né? A gente tinha aqui na época um escritório próprio da Century Media, da Nuclear Blast, né? Várias outras gravadoras na época bem fortes, lançando vários discos. E existia, né, realmente um mercado. E isso também culminou na existência de várias outras revistas. Eu me lembro que a gente tinha a Feira da Música, a Expo Music, né? E nessa época, não sei se você teve a oportunidade de visitar uma dessas edições, mas tinha o que eles chamavam da Rua do Heavy Metal, que era a Rua do Rock, que eram basicamente os estandes das revistas junto com as gravadoras. Né? Então tinha todas lá, a Valhalla, a Road Crew, a Rock Brigade, tinha também a Dynamite na época, Comando Rock, né? Tinham outras revistas, Planet Metal, então, né, foram várias. E aí logo depois a internet realmente ela começou a influenciar, né? Não só a internet, como também a digitalização da música, porque essas gravadoras começaram também a sentir o efeito, né? Na época, muito dos downloads ilegais, porque o pessoal começou a ripar CD e compartilhar, e aí não comprava mais CD, né? Então elas começaram a sentir isso, e isso também nos impactava, porque as gravadoras eram basicamente nossos principais anunciantes, né? E isso nos afetou de um lado, e de outro afetou justamente essa velocidade com que a internet começou a processar as informações. A gente, nessa época, era uma revista mensal, mas a gente demorava um mês para processar uma informação e fazer ela chegar até o leitor, enquanto que o site era praticamente instantâneo. Então era uma concorrência temporal, assim, né? Não vou dizer desleal, porque isso são as circunstâncias, né, das coisas, tal, mas não tinha como você competir com uma informação online. Então aí isso impactou em alguns desafios na época. E aí pintou a possibilidade de fazer essa parceria com a Rock Hard, né? A gente tinha contato com eles já de muitos anos e a gente achou que ia ser algo bacana, né? Que pudesse fortalecer também, agregar, né? E funcionou bem, porque aí depois foram mais 2 anos de Rock Hard Valhalla, né? E foi bem legal também, a gente pôde trazer matérias assim, com furo de reportagem assim grande, né? Eu me lembro quando o Slayer lançou, acho que foi o Diabolos em Música, e a gente trouxe a matéria assim 4 meses antes do disco sair, porque a Rock Hard, né, já é uma revista super antiga e super respeitada. Então eles eram tipo convidados para ir lá no estúdio. Eu lembro que nessa ocasião eles foram no estúdio em São Francisco ouvir o disco do Slayer, assim que os caras gravaram, né? Então lá eles já tiveram acesso e já, né, entrevistaram os caras, fizeram uma puta matéria e aí eles mandavam pra gente, a gente traduzia e publicava. Quando o Iron, por exemplo, fez aquele... quando eles iniciaram com o avião deles, né, o Air Force aí, né, o pessoal da Rock Hard foi convidado, eles vieram naquele show que eles vieram, a primeira vez com o Brasil que vieram de avião, o pessoal da Rock Hard veio junto com eles. Então eles tinham assim um acesso, uma abertura com as bandas e gravadoras, que isso também era muito bacana pra gente, que a gente conseguia
ter as matérias aqui assim com uma antecipação bem grande. Mas mesmo assim, nem isso foi possível para a gente vencer a internet, né? Chegou um momento que realmente não ficou mais viável produzir e publicar uma revista no Brasil. E a Valhalla durou quantos anos fisicamente, Wellington? Foram 11 anos. 11 anos, cara. É 11 tempo, anos. né, cara? Passa rápido. Parece que Passa. passa rápido. Nesses 11 anos, assim, teve, obviamente, claro, óbvio que houveram várias matérias, assim, que tu tivesse mais, assim, tivesse uma satisfação maior por ter feito e tal. Mas, assim, ó, de todas as edições da Valhalla, aquela que a capa que mais, não sei se vou dizer te orgulha, mas aquela que te dá mais, assim, de satisfação, assim, pô, a gente conseguiu fazer uma capa com essa banda, assim. Teve alguma em especial durante esses 11 anos? Cara, capa eu vou ter que dizer da 16ª edição que a gente trouxe o Xamã e o Angra, né? É uma capa que tem uma foto do André Matos e do Edu. Essa foi a edição que mais vendeu, né? Na época, Sérgio Omar, para você ter uma ideia, uma distribuidora, ela considerava que uma revista tinha boas vendas se ela conseguisse vender 30% da tiragem, né? Porque para você ter uma distribuição abrangente, você precisa ter uma quantidade muito grande de impressão de exemplares, né? Então, quando você conseguia vender 30%, já era assim um número assim bom, né? A distribuidora assim acreditava com um bom número de venda. Nessa edição a gente vendeu 70%, né, de toda a tiragem. Então ela foi tipo assim, foi o sucesso de vendas na época. E foi bem no momento, né, logo após a ruptura lá do Angra e, né, o nascimento aí do Xamã, a nova formação do Angra, a gente entrou em contato com as duas bandas. A gente queria produzir no estúdio uma foto com os dois, né? O Edu Falaschi topou, o André Matos não topou, e a gente respeitou, né? Mas eles nos deram, se quiserem publicar a capa, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. E aí, por sorte, né? Sei lá, a gente achou as duas fotos iguais, assim, né? Como tá na capa hoje, do André Matos e o Edu. Eles parecem que estão assim de costas um para o outro, de braço cruzado. E aí funcionou super bem. Mas matérias que eu me recordo assim, que me marcaram, eu sempre falo isso, repito em entrevista, mas não tem como não repetir, que é com Tony Iommi, né? Black Sabbath, minha banda número 1, então entrevistar o Tony Iommi foi, né, porra, uma puta realização, assim. Outra muito marcante foi com o Corton do Bathory, né? Porque eu me lembro também na época que foram pouquíssimas revistas que tiveram a oportunidade de entrevistar o cara e a gente conseguiu. E foi um papo, né, bem longo, assim, bem empolgante, né? Na época a gente ainda gravava as entrevistas em fita cassete, né? Você tinha um gravador que você plugava ele na linha telefônica, a partir do momento que você tirava o telefone do gancho ele começava a gravar. E aí geralmente a gente calculava que a entrevista ia ter, sei lá, meia hora. Então um lado de uma fita era suficiente. Então a gente, né, nunca se preocupava em ter mais do que uma fita. Só que o papo com o Corton durou 1h30. Então foi até eu lembro que eu tive a ajuda dos meus colegas da redação na época, porque eu fui falando com ele e aí precisava ir lá e virar a fita, né? E aí terminou a primeira fita, depois de 1 hora de conversa, alguém lá na redação teve que correr, achar uma outra fita para colocar e continuar o papo, né? Foi bem bacana. Com o Gene Simmons também foi interessante. Gene Simmons rolou uma situação interessante, que a gente tinha marcado a entrevista por intermédio da gravadora, né? Geralmente, às vezes, a gravadora que agendava. E aí eles tinham marcado a entrevista para um determinado dia. E a gente estava num dia anterior e era feriado, né, aqui no Brasil. E a gente estava na redação, porque às vezes a gente se reunia lá só para curtir som, né? A gente, pessoal, os colaboradores, a gente se reunia, vamos tomar uma cerveja, aí eu vi som, né? Afinal, é para isso que a gente faz uma revista, e, né, para manter sempre o lado né, de curtir a coisa. E aí tocou o telefone.
Eu atendi, né? Falei, vou atender. Era uma linha exclusiva só da revista. Mas eu atendi, falei alô, né? Nem falei em inglês. Falei, this is Gene Simmons. Eu falei, porra, cara. Falei, caramba, né? Aí comecei a conversar com ele. Eu falei, pô, Gene, a gente marcou a entrevista, mas não é hoje, é amanhã. Hoje aqui é feriado, né? E ele falou, você não tem como fazer agora? Eu falei, não tenho. E eu não tinha mesmo, porque esse único gravador da entrevista, ele estava na casa de um colaborador que tinha levado para casa para ele transcrever uma entrevista, né? E não estava lá o gravador. Falei, putz, não tem como você fazer uma entrevista e depois você lembrar de tudo, anotar, né? Eu falei, pô, não tem como fazer. Falei, tudo bem, quando que está marcado? Amanhã? Eu falei, amanhã. Beleza, amanhã eu ligo. Aí nós desligamos o telefone. A hora que eu desliguei, eu via, né, tipo, pô, que merda que eu fiz, cara. Né, o cara não vai ligar amanhã. Perdi a oportunidade de fazer entrevista, né, com o Gene Simmons, né. E falei, devia ter feito e vai anotando, vai se virando. Mas aí não, no dia seguinte, no horário combinado, né, o telefone tocou, era ele, né, com a puta educação, puta atenção. E aí a gente fez, e acho que foi capa da edição 25. Da Valhalla. Ele estava divulgando o disco solo dele, né? Mas a gente falou bastante de Kiss pra caramba também. Tu falaste do Gene Simmons, né, cara? E tem muita gente que fala muito dele, assim, do lance da grana, que ele só pensa na grana. Mas, cara, eu acho que talvez ele seja o membro do Kiss que mais se preocupa com os fãs, cara. É o Gene Simmons, porque eu tenho um amigo aqui que, cara, ele é muito fã do Kiss. E ele foi num show, acho que foi aqui em Santa Catarina, que teve meet and greet. E aí ele encontrou os caras, aí ele agradeceu, ele chegou pro Gene e disse assim, thank you, man, for your music. Ele disse, no, thanks you. Se não fosse tu, eu não tava aqui agora tocando com esse monte de gente, pessoas que nem tu que me trouxeram pra cá. Então é eu que agradeço por vocês estarem aqui. Então é o tipo de cara assim que sabe onde é que chegou e por que chegou lá, né? Eu acho que ele é um bom vendedor de música, né? Ele é um bom comerciante, ele sabe bem, ele não nega isso, né? Eu me lembro, tem aquela frase famosa, né? Na época, nos anos 70, todo mundo queria parecer igual aos Beatles, ele queria ser a Coca-Cola, né? Então, o Kiss nunca escondeu esse lado mercantil e, né, a valorização do capital aí, mas, enfim, isso são posturas de cada um que vale respeitar. A minha visão hoje é totalmente diferente. Eu tenho uma visão assim de música, de arte, muito mais pela definição antropológica de cultura, como a gente está falando de cultura como identidade, como memória, né? Como lugar de pertencimento. Mas eu acho interessante também a forma como, por exemplo, o Kiss sempre lidou com a sua carreira, porque afinal eles fizeram músicas sensacionais, né? Acho que quando, né, você cria algo assim muito plástico, né, muito produto e que acaba faltando verdade, alma, né? Aí você pode, né, realmente questionar, né, a qualidade e tal, a intenção. Mas o Kiss não, cara, né? Falar o que do Kiss, cara? Tem uma obra, né, uma discografia, uma carreira inquestionável e, né, maravilha pro Gene, pra banda, que eles conseguiram ficar milionários com isso, né? Cara, falando em capas, assim, foram tantas capas, eu lembro de duas, cara, que me chamaram sempre muita atenção, assim. Uma, que eu acho que a Valhalla foi a única revista no Brasil que deu capa pro The Darkness, se não me falha a memória. Acho que foi a única que deu, que fez uma matéria exclusiva, até, se não me engano, era com o baterista da banda. A entrevista foi com o baterista da banda na época que saiu o Permission to Land, se não me falha a memória. E depois, cara, é a capa do Brasil Metal Union, com as bandas ali. Uhum. Que também, que até eu acabei assistindo aquele documentário que tem no YouTube da Valhalla, né, que o Richard Navarro comenta que foi graças à Valhalla que surgiu a ideia do Brasil Metal Union. Sim. Então, essas duas capas são realmente também interessantes, né? Essa do The Darkness, eu lembro que na época ela causou até um certo desconforto, assim, do pessoal que curtia mais metal, né? Porque era uma banda que na época, né, estava atingindo as rádios, a grande mídia e tal, mas a gente não podia deixar de publicar,
porque justamente foi a única revista que colocou eles na capa, a banda estava estourando, né? E a gente teve a sorte que a gente tinha uma colaboradora na época chamada Kátia, que ela vivia em Londres. E ela vivia, né, frequentando os bares, tal, os shows, tinha alguns contatos, e ela era amiga da namorada do batera do The Darkness, né? Então aí quando ela falou, será que ele topa fazer uma entrevista? Ele falou, na hora, né? Tanto é que ele tem na entrevista, né, tem a foto dele usando a camiseta da Valhalla, e foi bem bacana. E a do Brasil Metal Union, pô, me lembro também com com muita alegria dessa capa aí, né? A gente levou todas aquelas bandas lá no prédio da HMP, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Então, o prédio da HMP encheu de headbanger lá, o pessoal saía assim das salas para ver o que estava acontecendo, aquele monte de cabeludo andando para lá e para cá. E aí a gente foi fazer aquela sessão de fotos, fizemos algumas internas, né? A HMP tinha um estúdio de fotografia, a gente fez algumas na parte externa também, foi bem bacana. E, pô, eu me sinto honrado, né, com essa declaração do Richard, porque justamente paralelo à Valhalla, eu sempre produzi shows, né, aqui no interior de São Paulo. E o Richard sempre foi um puta brother, um puta apoiador, ele e outras pessoas do interior aqui de São Paulo, né, e a gente sempre era muito unido, a gente sempre se comunicava muito. Então eu fazia um show aqui, vinham excursões, caravanas, né, de outras cidades e tal, e o Richard sempre via com o pessoal de São Paulo. Eu me lembro que a gente fez um show, foi em 96 também, do Dark Avenger, Wizards, e a banda Dream Wild aqui local. O Richard trouxe um ônibus inteiro de São Paulo, cheio, né, de pessoas para assistir o show. Então a gente tinha essa comunicação, e aí de vir nos shows que a gente produzia, que ele também tinha um fanzine na época, o Heavy Melody, né? A gente se conhecia porque trocava a figurinha, se encontrava na galeria, na frente lá da Empire, né? Antiga Empire. Tinha o Bonadia também, né? Fica aí uma lembrança aí, a memória dele, que ele tinha também a Strike. A Heavy Melody, a Strike, a Valhalla estavam, né, na época dialogando sobre o mesmo tipo de som e tal, então era sempre parceiros assim. E aí ele vinha e ele acabou, né, achando legal a nossa iniciativa de fazer shows, e aí depois ele começou o Brasil Metal Union em São Paulo, né, que foi, pô, é uma pena que a gente não tenha um festival como esse hoje. Isso até depois, mais pro final, eu quero conversar contigo sobre isso. Mas para encerrar um pouquinho sobre a Valhalla, então, uma dúvida que eu tenho, assim, é que ela tinha umas sessões, assim, bem próprias da revista, assim, né? E uma das sessões que era muito legal e, ao mesmo tempo, ela se tornava um tanto quanto polêmica, era a mesa redonda. Quando pegava um disco, né, colocava, às vezes, um ou outro artista ali para debater sobre aquele álbum, falar sobre aquilo, às vezes era o pessoal da redação mesmo. Cara, e teve uma vez, se não me falha a memória, que eu acho que foi... Eu não sei se foi um disco do Soilwork, cara, ou eu tô fazendo confusão, que eu acho que o Edu falasse que tinha mais alguém do Angra falando sobre o disco. Agora eu não me lembro se era uma entrevista ou se era o disco em si. E aí estavam falando sobre baterista e tal, e aí eu me lembro que o Falaschi falou que quando ele tinha 15 anos ele gostaria daquele tipo de som e tal, mas agora ele já estava mais, digamos assim, mais adulto para ouvir aquele tipo de som, né? Então era uma sessão assim que, cara, mesmo ela sendo uma sessão bacana, assim, ela trazia esses lances meio polêmicos até pela liberdade que a revista dava para o convidado poder comentar, né? Sim, primeiro falando sobre as sessões, né, a gente sempre procurou na Valhalla ser criativos, né, fugir do convencional. É uma coisa, tipo assim, que eu procuro até hoje. E a gente sempre estava, né, a gente fazia as reuniões de pauta e tal, e a gente vivia, às vezes, a necessidade de criar alguma coisa diferente. Esses dias eu estava lembrando, eu tenho um leitor aí que queria comprar umas edições antigas, e aí eu estava separando para ele a revista, e me lembrei que a gente tinha uma sessão, por exemplo, chamada My Sounds, que a gente convidava um artista para ele fazer uma coletânea, né, com as músicas preferidas dele, e aí ele gravava isso na época no CDR e mandava para a gente.
e aí a gente sorteava isso para os leitores. Então era muito bacana, porque eu me lembro, vários músicos participaram e tal. Nessa edição especial era a Enic, na época do The Gathering ainda, né? E aí ela selecionava 10 músicas e comentava. E aí gravava o CD e nos mandava. Então era um CD feito por ela, como se fosse, né? É uma coletânea feita por ela, e a gente sorteava para os leitores. Então a gente sempre queria, né, criar coisas, sair, né, ser criativos. E aí numa dessa a gente também curtia muito futebol, né? A gente era fã desses programas aí de mesa redonda, debate de futebol, falava, vamos trazer isso para o metal, né? E aí surgiu a ideia do Mesa Redonda. Inicialmente a gente fez só entre nós, o pessoal da redação, os redatores, colaboradores e tal, e aí depois a gente começou a chamar alguns convidados. Me lembro que veio o pessoal do Torture Squad, eles vieram falar sobre um disco do Slipknot. Teve uma outra ocasião, veio o Ivan e o André, Dr. Sim, falar do disco do Gene Simmons, quem tá falando aqui e tal. E, pô, foram várias dessas daí, né? E nessa que você falou, na verdade, Sérgio Omar, a gente estava com o Kiko, né? O Kiko Loureiro, o Aquiles e o Edu, na casa do Kiko, em São Paulo, para falar sobre o disco do Xamã, o Reason. Né? Foi isso que deu muito, né? Na época deu bastante polêmica e tal, porque justamente a gente abria essa liberdade, não era nada filtrado, né? A gente chegava, se reunia, era uma coisa 100% verdadeira, sincera. Colocava o disco para tocar e, ó, vamos gravar, beleza? Pá, gravava e a gente ia conversando. Só que nessa época que a gente tinha os convidados, a gente deixava mais eles falarem, né? Então foi a opinião deles ali, a gente publicou a opinião deles, o que eles estavam falando. E aí na época eles colocaram algumas coisas que o pessoal do Xamã na época não curtiu, né? A gente recebeu ligação do manager deles na época reclamando, né? Mas, enfim, são ossos do ofício, coisas que acontecem, né? E quando você justamente quer fazer algo diferente, fugir do convencional, são, né, situações que você tem que encarar, né? Eu lembrei agora, cara, a declaração foi em cima da bateria, falaram que a bateria era muito trigada, e aí levaram pro Soilwork, e aí falaram que porque a bateria do Soilwork, quando eu tinha 15 anos, eu até ia gostar, mas agora eu não gosto mais, agora eu me lembrei, linkaram com o Soilwork. Para encerrar de Valhalla, eu queria te falar que a única vez que eu ganhei, cara, um sorteio para ir num show, cara, foi um show do Crisium aqui em Porto Alegre, eu ganhei um ingresso na Valhalla, cara. Eu ganhei. Que legal, cara. Isso deve ter sido lá por 98, 99, talvez, cara. Por aí, 2000 no máximo. Eu lembro que eu ganhei o ingresso, até acho que foi com o Vinícius. Eu falei com o Vinícius por telefone, e aí eu me lembro que eu ganhei o ingresso. Pô, que legal. Espero que você tenha curtido o show. Foi bacana. Então, agora eu vou falar um pouco, então, cara, da Som do Dharma. Né? Pra falar, a Som do Dharma, ela não é só uma assessoria de imprensa, né, cara? Também é uma produtora de shows. Tanto é que o Road Crew Online são vocês que fazem toda a produção e divulgação e tal, né? Como tu era um cara já da imprensa, né? Trabalhou, tu teve a revista e tal, então tu conhecia já esse meio, como funcionava, o aspecto, digamos assim, de redação da imprensa e tal. Tu viste a necessidade, cara, de uma assessoria mais focada nisso? Porque existem assessorias, a gente sabe que elas só fazem assim, ó, elas te mandam um CD da banda e já é. Assim, tá aí o CD, te vira, vê, procura e tal. E como eu falei lá no começo, a Som do Dharma não. A Som do Dharma, ela tem uma preocupação de não só te mandar o material da banda, mas também de te mandar um release completo, com as informações, o que tu precisar. Qualquer coisa, fala contigo ou fala com a Suzy, estão sempre disponíveis ali, enquanto tem outras assessorias que, cara, tipo, às vezes manda só o MP3, não manda nem material. Como é que tu vê a importância de uma assessoria de imprensa, cara? Eu pergunto isso muito para as bandas, mas hoje eu vou aproveitar que tu tá aqui, vou perguntar para ti, da banda ter uma assessoria de imprensa focada, assim, uma assessoria de imprensa dedicada a realmente ser uma assessoria de imprensa, não uma distribuidora de CDs para veículos de imprensa, uma assessoria mesmo. Qual é a importância, cara, de uma boa assessoria para uma banda? Então, Sérgio Omar, no meu caso, né, a Som do Dharma, ela foi, assim, praticamente uma continuidade da Valhalla, né? Eu parei a Valhalla em 2007 e eu já era um profissional do meio, né?
A Valhalla era meu trabalho. E aí a ideia de montar a Som do Dharma, ela veio justamente após uma análise assim dos anos trabalhando com a revista e vendo que no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, as bandas, né, já contavam com esse tipo de serviço especializado. Então você recebia um material de uma banda gringa, era um material, né, super bem feito, vinha um release, né, bem escrito, com as informações que você precisava para você fazer uma entrevista, você fazer uma resenha, vinha uma foto decente, né, todo o material de imagem que você precisava, vinha em alta resolução, enfim, todo o material e os suplementos assim, eles vinham da forma como a gente precisava, principalmente na época que era uma revista impressa, você precisava de imagens em alta resolução, né? Então aí eu via que havia uma discrepância muito grande entre o material que a gente recebia do exterior e o material que vinha aqui do Brasil. E na época, eu também por sempre estar envolvido com show, com as bandas diretamente, né? Nessa época eu já tinha tido algumas experiências de trabalhar com banda como manager e tal, né? E aí sempre haviam músicos e bandas me pedindo uma força, né? Pô, me ajuda a banda aí, preciso fazer um release e tal. Só que fazendo uma revista mensal era impensável, né? Eu mal tinha tempo para a minha vida pessoal, né? Porque é muito pauleira se fazer uma revista e cuidar né, de toda a produção que envolve isso, né? Parte comercial, distribuição. Então eu não tinha tempo. Mas aí quando a Valhalla acabou, eu vi que era um caminho assim meio óbvio, assim, meio natural a ser seguido. Na época, no Brasil, isso foi em 2008, eu parei com a última edição da Valhalla, saiu em dezembro de 2007, foi uma capa que trouxe o Hudson, que é da dupla lá, o Edson Hudson, um sertanejo, junto com os caras do Dr. Sim, ele estava lançando um disco de hard rock, metal, né? Essa foi a última edição, em dezembro de 2007. Em janeiro de 2008 eu já comecei a Valhalla. Não teve nenhum mês né, a Som do Dharma. Não teve nenhum mês de distância, né? E na época, aqui no Brasil, só tinha uma assessoria de imprensa, que era a Brasil Music Press, né? Que era do Batalha, do Richard, que a gente já citou, e da Heloísa, né? Que hoje trabalha como produtora, tal, isso. Era a única que tinha, né? Aí depois eles pararam, tal, Brasil Music Press não existe mais, mas não existia nenhuma outra, né? E a gente começou, né? Tinha um grupo de bandas, tal, só que desde o início a ideia nunca foi ser só assessoria, porque, né, a gente sempre entendeu, hoje, a gente trabalha aqui na Som do Dharma, a gente tem um plano assim de gestão de carreira, né? Porque você precisa também de um momento de planejamento. Você precisa ter uma banda planejando, né? Para você chegar naquele resultado legal da imprensa, né? Para eu chegar com material bacana para você, né? Para te mandar, você precisa ter outras etapas, né? Para fazer chegar o material bacana. Então desde o início a gente entendia isso. Então a gente trouxe, né, essa ideia de gestão desde o começo. Pô, a banda precisa planejar o seu trabalho, né? Depois ela precisa executar, precisa ser bem executado. Vai gravar um disco, precisa, né, buscar um estúdio bacana, um bom estúdio. Vai fazer shows, precisa estudar legal quais shows vão fazer, quais vale a pena, uma turnê, né? Fazer sempre tudo bem, né, planejado, de acordo. Para aí que a hora que você chega na etapa da divulgação, você chegar com um disco realmente bacana, bem produzido, para mandar para o Rebel Rock, para a Road Crew, né? Para você poder, de fato, ter informações relevantes para poder fazer um release que vai, né, vai vender bem a banda, né? Então a gente sempre entendeu esse trabalho como uma forma de gestão, né? Cada etapa com a sua determinada importância. Qual foi a primeira banda do que vocês começaram a assessorar? Na verdade foram primeiras, né? Porque desde quando eu falei para você, a gente começou em janeiro de 2008. Eu acho que as primeiras eram Hell Shore, né? Que foi, até ontem eu gravei um vídeo em comemoração aos 25 anos do Hell Shore, né? E eu até disse que
a minha relação com o Rally Shore meio que se confunde com a minha trajetória profissional, porque eu sempre tive conectado com os caras desde o início, né? Então o Rally Shore foi óbvio, o Ganga desde o começo, são duas bandas, o Ganga e o Rally Shore são com a gente até hoje, são 12 anos que a gente trabalha com os caras, né? E o Ganga a gente conheceu o Manu na época por intermédio da Valhalla, saiu uma entrevista com o Ganga e aí a gente se aproximou, tal, mostramos essa proposta, eles gostaram e a gente desde o início já estava juntos. A gente trabalhou também, eu trabalhei com uma banda de jazz na época, cara, chamada Lumina, que era um trio de free jazz, assim, meio fusion, bem louco, né? Tinha o Cisão Machado no baixo, né? O Cisão tocou com eles Regina, Djavan, né? Chet Baker. E aí foi muito interessante porque o Lumina me jogou também num outro cenário totalmente novo para mim, que era esse cenário de jazz, de clubes de jazz e tal. E eu trabalhei muito os shows com eles, né? A gente fez vários shows aqui no Brasil com esse trio de jazz. Foi bem interessante. Tinha a Banda do Sol, que é uma banda de rock progressivo, né? Bem na linha Yes, Genesis, que foi bem bacana também. A gente lançou um disco chamado Tempo, que é maravilhoso. É um progressivo na linha do terço, assim, cantado em português, né? A gente fez um show de lançamento muito massa, que esse disco foi produzido pelo Billy Sherwood, que hoje é o baixista do Yes, né? Com a morte do Chris Squire, ele assumiu, e a gente trouxe ele para Sorocaba, a gente fez um show aqui de lançamento desse disco, com a Orquestra Sinfônica da cidade, o Billy Sherwood e a Banda do Sol, né? Tocando as músicas da Banda do Sol e também Yes. Foi, tipo, puto evento, assim, para 8.000 pessoas. Quem mais estava desde o início? Tinha o Deventer, né, que era uma banda de metal progressivo de Campinas, desde o início. O Apocalipse, né, do Rio Grande do Sul, também desde o início com a gente. Né? Quem mais? A Ravenland, né, que hoje era a banda na época do The Windsor, né, que tem a Wolfheart and the Ravens, era a banda que ele tinha, também estava no início do trabalho, né? Então foi bem bacana. Elton, eu já conversei com vários músicos aqui e eu sempre coloco essa questão da banda saber onde ela quer chegar, né? Porque por montar uma banda, hoje em dia é muito fácil, né? Perto do que era uns 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Não tinha equipamento, não tinha como ensaiar, hoje tu consegue fazer de casa, né? Tanto é que a gente vê, às vezes, por exemplo, a gente pega o exemplo da Road Crew Online, cada um grava na sua casa ali, monta e tá ali o vídeo pronto. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, com vários músicos que eu conversei aqui, a gente percebe que eles têm a visão de onde eles querem chegar. Eles sabem assim, eu não montei uma banda para ficar tocando em barzinho, eu não montei uma banda para ficar tocando na garagem, para só tomar cerveja com meus amigos, eu montei uma banda para ser profissional. E muitos deles têm esse cuidado de procurar uma boa assessoria de imprensa, de saber como se divulgar, que não adianta ser uma boa banda e ficar guardada dentro do quarto. Tem que saber como vender o teu produto, né? Como que tu vê, assim, agora não falando do papel da assessoria, mas como que tu vê as bandas hoje em dia, se tu percebe isso também na maioria das bandas, ou tu vê que tem muita banda, às vezes, que tem um potencial e acaba ficando relegada por não saber como lidar com isso? É interessante essa pergunta, Sérgio Omar. Ao longo desse tempo da Som do Dharma, né, eu acho que esse ano aqui agora vai fazer 25 anos que eu trabalho com rock, com heavy metal, né, nessa área. É interessante porque eu fui aprendendo muito, né, fui fazendo cursos e tendo acesso à informação. Sempre quando a gente tinha algum tipo de desafio, a gente procurava, né, soluções criativas e tal. E teve um momento que eu tive a oportunidade de estudar mais sobre cultura, né? Sobre produção cultural, fiz um curso no Rio Grande do Sul de políticas públicas de cultura. E o acesso a esse tipo de informação me transformou, assim, me fez ter uma nova visão sobre, né, o fazer artístico e tal. No início da Som do Dharma, a gente ainda tinha uma visão bem para o mercado, assim, né? Porque eu tinha uma revista, né? Eu me relacionava com gravadoras,
com o mercado da música do heavy metal, né? Então, e a gente trabalhava nesse sentido, com o Hellish War mesmo, a gente conseguiu um contrato com uma gravadora na Europa, tal, a gente estava buscando esses meios, né? Eu consegui assinar com uma gravadora, fazer shows, turnês, né? Ter esse tipo de apoio do mercado. Mas aí quando isso começou a diminuir, a gente precisou se reinventar, eu tive esse tipo de... Eu tive esse acesso a esse tipo de informação e a partir daí eu comecei a ter uma outra visão, né? Como eu disse, a definição antropológica de cultura. E aí eu passei a me importar muito mais no sentido subjetivo. O que ao invés do cara pensar onde que ele quer chegar com a banda dele, né? Pensar assim em um lugar, um espaço e tempo, o que a gente provoca hoje nos artistas qual a importância que a banda tem para ele, né? Para ele como pessoa, né? O quanto aquilo significa para ele, né? Porque, lógico, todo mundo, né? A gente se inspira, né? Nas bandas clássicas, todo mundo quer um dia, né, chegar e tocar num grande festival e ser uma banda conhecida, tal, né? Mas às vezes isso não é tudo, não é o mais importante, né? A gente vê a história do rock está cheia de casos de músicos que se mataram, músicos viciados que demonstram claramente que não são felizes, que são, né, tem fortuna, são milionários, você fala, porra, como o cara, né, vamos dizer um caso do Chris Cornell, porra, o cara, um vocalista desse, né, ele, porra, foi precursor do movimento, como a gente estava falando, com o Soundgarden, depois a puta oportunidade com o Audioslave. Mas você vê que ele, né, tinha problemas, e nem tudo isso foi capaz de sanar os problemas que ele tinha, né? Então hoje a gente procura muito mais provocar os músicos nesse sentido. De que forma que a música que você faz da sua banda é importante para você, antes de pensar fora, né? Antes de pensar em grana, em fama, né, em venda de disco, em tocar, o quanto a sua música é importante para você, o quanto ela, né, reflete o que você quer expressar de fato. Então esses são valores que a gente procura fazer o músico pensar, olhar muito mais para esse tipo de valor do que, né, vamos dizer assim, de alcance de carreira, onde o cara vai chegar. Até porque, né, então, as coisas mudaram muito, né, muito mesmo, porque antigamente o sonho da banda era lançar um disco, né, divulgar esse disco. Hoje, às vezes, tu nem tem essa necessidade de lançar um disco, tu coloca numa plataforma de streaming, de repente tu até pensa em lançar, porque já não é mais aquela, digamos assim, o carro-chefe para uma banda ter um CD. Né? Porque tem muitas bandas que a gente conhece aí que tem um CD físico ali, tira 1000 cópias, se é que tira 1000 cópias e coloca na internet. Esse tipo de orientação também, ele é bem importante para a banda, né? Porque eu acredito que ainda tem muito aquela banda que carrega, surge assim e traz com ela aquele romantismo dos anos 80, dos anos 90, eu vou lançar um CD, vou sair em turnê, não é mais como era antigamente, né? Isso é uma coisa que também as bandas têm que estar bem cientes que não é mais como era antes. Sem dúvida. Esse é um fenômeno também, né, Sr. Omar? O rock, cara, eu tenho visto que a gente tem percebido, na verdade, a gente é profissional do meio, então a gente precisa entender, né? A gente acaba se tornando pesquisadores do assunto, né? A gente tem percebido que o público do rock metal ele tem envelhecido, né? A gente pega alguns dados tal, então a gente vê que a faixa etária do público ela já está mais velha. Não tem tantos jovens. Como eu estava contando para você a minha história, eu comecei a ouvir rock quando eu tinha 12 anos, né? Fascinado pela MTV, o que estava rolando lá. Hoje o jovem, não é porque não tem MTV, você tem internet hoje que é, né? Cara, não tem nem comparação, você tem o YouTube. Então, a oferta, as bandas estão aí, mas falta o interesse, né? Os jovens não estão tão interessados. E aí eu percebo que há uma ligação hoje muito de memória com o rock, né? Tá aí, às vezes, até a dificuldade das pessoas ouvirem bandas novas, porque quando chega, às vezes você vai procurar para ouvir,
cara, é difícil uma banda nova, competir com Iron Maiden, com Black Sabbath, com Deep Purple, porque a nossa mente ela já está tão cheia de memória, de boas memórias que a gente teve ouvindo Iron, Purple, AC/DC, né, Led Zeppelin, que aí é difícil quando você chega, puta, e agora? Eu vou ouvir sei lá, o Seventh Son do Iron Maiden, eu vou ouvir o novo, né, do Hellish War, né, né, o cara fica dividido, né, acaba pesando muito mais o Iron, que ele tem toda uma relação afetiva e de memória. Então, exatamente, a gente fica, né, até voltando na sua pergunta, a gente fica muito apegado, né, ao passado, né, às relações de memória, tal, de construção, e isso às vezes nos impede né, de enxergar, de ver que as coisas estão mudando, o tempo está passando e não adianta mais. Hoje as lives são uma realidade, né? A gente teve aí a pandemia, ela veio e potencializou esse lance das lives, mas era meio que óbvio, porque você organiza shows, eu vi alguém escrevendo aqui que não vai ninguém, e de fato não vai ninguém nos shows, né? Por quê? Porque o headbanger, hoje ele tem uma família, tem filhos, ele trabalha pra caramba 8 horas por dia, ele chega o fim de semana, ele tem a família, tem os filhos, tem que dar atenção, às vezes ele não consegue sair e ir para um espaço underground lá na cidade dele ou na cidade vizinha. Então aí, quando você traz a opção do cara curtir um show da casa dele, né, sei lá, é muito mais adequado, muito mais, né, pontual. Então as lives elas vieram para ficar, eu acho que vai ser uma grande tendência e justamente já é uma demonstração de que o tempo passa e você precisa se adaptar a ele, né? Então, tá encerrando o nosso tempo, cara. Eu queria te agradecer mais uma vez, foi muito legal conversar contigo, uma satisfação, primeiramente, poder encontrar o amigo, mesmo que virtualmente aqui, para trocar uma ideia, cara. Agradecer mesmo por ter aceitado esse convite e dizer que, cara, eu tô parando de escrever, mas as lives aqui eu pretendo continuar, então quando quiser contar com o Rebel Rock aí, pode contar com a gente aí pro que deve cara. Cara, eu que agradeço e eu queria terminar, eu até falei com a Suzy isso, falar, eu vou falar com o Sérgio Omar para ele não parar, cara, né? Por favor, não pare, né? Repense a sua decisão, cara. Eu fiquei triste quando vi, porque você é um cara que escreve muito bem, o trabalho, o suporte que você dá é essencial. Então eu torço, sinceramente, eu vou terminar a live com você, torcendo para que, né, você repense sua decisão e que você continue escrevendo, cara, porque seu trabalho é essencial para a cena, meu. Obrigadão, cara, obrigadão mesmo. A princípio, cara, para descrever eu vou dar uma parada indeterminada. Pode ser que mais para frente eu volte, mas por enquanto eu vou realmente dar uma parada. Mas obrigado pelas palavras mesmo, cara. Valeu. Então, mais uma vez, obrigado, Elton. Um abraço para a Suzy aí também, cara. Grande abraço. Mesmo. A Suzy também tá aqui mandando um abraço para você também. Beleza, então. Obrigadão mesmo, cara. Boa noite. Valeu, cara. Prazer.